Shalom, shalom lekulam, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês de novo, e hoje duas vezes de novo, porque vocês estiveram na igreja, não sei quem esteve, quem não esteve, mas eu trouxe para vocês no domingo agora, trouxe para vocês uma explicação sobre o que vem a ser a Páscoa judaica e onde é que ela se encaixa com Jesus, não é isso? E hoje eu vou, na verdade, eu não vou repetir. Como não tive muito tempo de trazer as informações que eu queria trazer no domingo, eu estou trazendo hoje as informações mais completas. Então, você vai ter oportunidade de ver de novo e você vai poder anotar tudo que você quiser e já deixar de antemão uma possibilidade em aberto. Se você gostar do assunto, se você quiser realmente esse estudo, me fala, eu te mando por e-mail, eu te mando por WhatsApp, eu te mando esse estudo que você vai ver aqui agora, tá bom? Vamos começar? Então, vamos lá. Páscoa, em hebraico, quer dizer Pesach. Pesach é uma palavra que quer dizer assim, passar por cima, certo? Passar por cima. E hoje nós vamos falar sobre Pesach e vamos ligar tudo isso com Jesus. Aqui está o nome de Deus. Por que eu trago... Na verdade, vocês não se perguntar por que eu trago sempre o nome de Deus. Sabe por que eu trago sempre isso aqui? Ou pelo menos tenho trazido de uns tempos para cá, porque esse nome, que é o tetragrama, que representa o nome de Deus, eu já mostrei para vocês, se vocês quiserem, a gente pode falar de novo sobre isso, mas hoje talvez não, porque senão vai ficar muito longo. Ah, Jesus é essa pessoa aqui, esse ser, essa, esse tetragrama é Deus, esse tetragrama é Jesus. Já provei isso para vocês. Muito bem. O que se comemora Pesach? Né? Pesach se comemora a libertação do povo da escravidão. Bonito, né? A libertação do povo da escravidão. Quando é que se comemora? A Páscoa judaica. Isso eu não falei na outra vez, por exemplo, né? Se comemora no dia 22 de abril agora e levam vai até dia 30, né? São 8 dias. Dependendo, se você estiver fora do país, fora de Israel, você faz em 8 dias. Você está em Israel, você faz 7 dias. E você pode se perguntar, mas por que 7 dias lá e aqui 8? Porque eles têm muita preocupação que sejamos fora do que está escrito. Lá tem um fuso horário diferente do que onde vocês podem estar. Por exemplo, hoje nós temos Israel distante de nós em 6 horas. Já começou lá o horário de verão, começou o verão lá em Israel, e começa agora, a partir dessa semana passada, começou com 6 horas de diferença. Tá? Muito bem. E por que então comemora dia 22 de abril? Porque ali funciona como um tal de calendário lunisolar. Lunisolar. O que é lunisolar? É conforme a lua e conforme o sol. Dependendo, dias é conforme lua, sol conforme sol. Dias de acordo com o solar e o resto é conforme a lua. Entenderam? Não importa, eles usam dois calendários diferentes. O que quer dizer o seguinte, que se você seguir o calendário da Lua, você não vai ter os mesmos dias do mês que temos no calendário gregoriano, que é o que nós usamos aqui é o gregoriano. Então, o que acontece? A cada um período de tempo, né, existe uma defasagem entre um país e outro. E cada vez que passa um tempo, distancia mais e distancia mais. Mas saiba de que passam uns 2, 3, 4 anos no máximo, eles dão um mês a mais e ó, equivale tudo de novo. Tá? Mais ou menos assim que funciona. Não vamos esticar sobre isso, porque o assunto de hoje só é Pêssego, né? Eu queria dizer para vocês também que no dia 22/5, no mês que vem, né, é feita lá em Israel uma segunda Páscoa. Desculpe. Segundo Pesach, chama lá Pesach HaSheni. Sheni é segundo, né? Faz a segundo Pesach. Por quê? Aquele que não conseguiu ainda comer matzá e limpar a casa direitinho, porque tinha sujeira de farinhas ou de macarronadas, sei lá o quê. Então, ele deu uma segunda Páscoa para ele poder fazer toda essa limpeza que ele tinha que fazer. Muito bem. Pesach também é chamado de Hag HaMatzot. Hag HaMatzot quer dizer a festa dos matzá. Matzá sabe o que que é, né? Aquele pão ázimo. Matzot é plural de matzá, né? Muito, como disse vocês, se comemora a liberdade do povo. Os hábitos. Você sabe que eu mostrei para vocês ali na igreja, eu levei para vocês um prato redondo, né? Isso chama kiará, né? A kiará a gente coloca um pouquinho de cada símbolo que existe na Páscoa
E a gente explica durante a Pêssega inteira, já expliquei para vocês que a Páscoa ela é festejada lendo um ritual que já está escrito há muitos anos, desde o começo dos estudos, né? Desde o começo das Páscoas, os judeus escreveram um livro chamado Sefer Haggadah LePesach. Haggadah LePesach, quer dizer, é como você deve se comportar certinho. São mais ou menos 200 páginas onde você segue exatamente igual. Aqui no Brasil, lá em Israel, lá na China, lá com a China, onde você estiver, usa-se o mesmo livro. Tá? O que muda muitas vezes é o que tem os significados daqueles pedaços de erva doce, de erva amarga, né? Aquele haroset, os significados mudam de acordo com os tipos de judeu que é. Existem dois tipos de judeus. Não sei se já falei isso alguma vez, não, acho que não falei. Dois tipos de judeus. Sefaraditas, que são, eu sou sefaradita, por exemplo, né? Aqueles que nasceram no povo do Oriente Médio, certo? No Egito, na Síria, enfim, os que nasceram daquele lado em Israel também. E os Esquinazim são aqueles que são descendentes dos alemães. São dois povos diferentes, são judeus do mesmo jeito, só que eles têm hábitos diferentes. Eles entendem uma coisa diferente. Por exemplo, tanto faz, na verdade isso não muda muito, né? Mas só para vocês saberem que isso existe, tá bom? Os calendários que se usam são esses, né, como falei para vocês. Os meses lá em Israel são... Nós somos, sabe que ano em Israel? No calendário bíblico, certo? Existem dois calendários. Um que segue o nascimento de Adão e Eva, que é exatamente o calendário bíblico, e outro que segue o nascimento de Jesus. Por exemplo, nós estamos no gregoriano, o gregoriano nós estamos em que ano? Aliás, 2024. Isso quer dizer que Jesus morreu há 2024 anos, certo? Isso chama-se do gregoriano, certo? E no outro calendário, nós estamos no ano 5.784. De novo, 5.784. E os meses são esses: Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av e Elul, né? Ok? Esses são os meses. Por que eu estou passando isso? Para vocês terem conhecimento, na verdade, né? É importante vocês saberem que existem calendários diferentes, né? Agora vamos falar um pouquinho de Deus, tá? Vamos falar um pouquinho de Deus. Moisés, eu não sei se você entende como eu entendo, mas deixa eu ver o que você entende, né? Moisés, ele nasceu da mãe, que você sabe da história, e eles estavam morando onde? Como escravos. E o faraó tinha determinado naquele tempo, ou ia determinar dentro de uns tempinhos, né? E queria matar, aliás, foi um mês antes, alguma coisa assim, queria matar todos os filhos que nascessem, porque eles tinham medo que a população crescesse e se transformasse como inimigos do próprio povo árabe, né? Então o faraó resolveu matar todas as crianças. Justamente nessa época que nasce um menino chamado Moisés, certo? E aí o que a mãe faz? Ela pega ele, põe num cesto, né? E ele joga ele no rio, no mar, no rio, e ele passa na frente do palácio, ou ele fica lá parado, na verdade ele fica lá parado, se a Bíblia vai dizer isso, e a filha do faraó, ela chega lá naquele momento, ela reconhece uma criança abandonada, ela fala, puxa, vai pegar aquela criança, ela pega a criança, ela não sabia quem era, descobre de que ele era filho de judeus, ela não fala nada para o pai, né? E aí ela pega, esconde, guarda e começa a cuidar dele, ele cresce no palácio. Cresce no palácio, cresce no palácio, o faraó já começa a gostar dele, e aí ele fica grande, e aí vocês conhecem a história. Ele chega até onde? Até ser o Salvador. Só o povo foi salvo através das atitudes de Moisés. Deus usou Moisés para ir ao povo. Lembra aquela passagem, né? Ouvi o clamor do povo, Moisés. Vai lá e tira o povo do Egito, da escravidão. Não é isso? Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, isso foi por acaso? Quer dizer, será que Deus já não tinha isso tudo preparado desde antes dele nascer, de que ele iria ser o Salvador? Justamente a mãe vai colocar ele, a irmã vai colocar ele aonde? Na frente do palácio, para que exatamente a filha o recebesse, para que ele crescesse dentro do palácio
para que ele aprendesse o que os árabes sabem e para ele se tornar o segundo homem, para ele poder matar alguém, para poder fugir de lá e poder ser chamado por Deus para ele salvar o povo. Imagine, você acha que foi tudo por acaso? O que você acha? Eu não acho que foi por acaso, eu acho que tudo está escrito por Deus. E assim acontece tudo na tua vida, acontece tudo na minha vida. Muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente fala, mas por que isso? O que eu fiz? O que eu não fiz? Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Esses tantos serás, só Deus sabe. O que ele fez para você serve exatamente para você. É o que você precisa naquele momento da sua vida. O que precisa na vida da humanidade. O Faraó, ele veio para salvar um povo inteiro da humanidade, né? Ele veio para que esse povo fosse escolhido por Deus. Deus já escolheu esse povo que era escravo naquele tempo para poder ser escolhido por ele. Nada por acaso, nada por acaso, tá? Continuando. Muito bem, queria também dizer para vocês que existem uma coisa chamada lá, Shloshet Hargalim. Shloshet, três, Hargalim é peregrinação. Então, existem três peregrinações por ano, isso também falei um pouquinho lá. Essas peregrinações acontecem até hoje, no mundo inteiro, em Israel, acontece até hoje. São três festas judaicas, onde todo o povo vai caminhando, né? O tempo que caminhava, hoje em dia, pega o carro, vai lá para Israel, para Jerusalém, e vai lá no Muro das Lamentações e faz os seus sacrifícios. Hoje não tem mais sacrifício, mas vai, reza, ora, faz tudo que você já sabe o que é, né? Quais são essas festas? Uma, pensa, Páscoa é uma das festas. Shavuot. Shavuot quer dizer semanas. Shavuot são 7 semanas. 7 vezes 7, quanto que é? Isso, 49. No dia seguinte das 7 semanas, acontece o quê? Shavuot. Shavuot é Pentecostes. 50 Pentecostes. Também todo o povo subia para Jerusalém. E Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, também subiu para Jerusalém. Tá? O que que se usa, o que que se faz, quais são os hábitos do Pesach? Pesach é Páscoa, lembrando de novo, né? Então, o que que se faz? Gente, presta atenção. Todas as festas que existem em Israel, não, Israel não, no mundo inteiro, os judeus fazem, todas as festas, elas são comemoradas através de uma coisa chamada Kiddush. Não está escrito aqui, esqueci de colocar. Kiddush. Lembra disso? Kiddush. Lembra o que é essa palavra, para quem ele conhece um pouquinho de hebraico? Lembra Kadosh, santo, né? Tudo começa com esse Kiddush, que é feito como pão e vinho. Pão e vinho, certo? Nos levando à ideia de que a Santa Ceia. Hoje em dia, a Santa Ceia é comemorada como? Baseada em quê? Em pão e vinho. A única diferença é diferença entre aspas, né? A única ressalto com Jesus, a gente fala assim: este é meu corpo, né? Quando ele fala, pegou o pão e partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Esse é o corpo dele que é partido, quer dizer, vocês já perceberam que ele estava indo para o sacrifício naquele dia do Pesach, da sua última ceia. Ele estava indo para ser crucificado. Este é o pão que vocês vão partir e que vai servir, que ele vai ser partido por vós, para vocês. Como? Isso faz parte da minha memória de mim. E ele fala semelhantemente a isso: toma esse cálice e beba desse cálice. Este é o Novo Testamento. O Novo Testamento, antigamente era o Antigo Testamento, né? Que é a Torá. Depois tem o Novo Testamento, que é o Novo Testamento do meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Então, o Kiddush hoje ele é feito assim. Claro que é muito mais sagrado, muito mais sublime. Claro, eles não sabem bem o que fazer, eles fazem automaticamente. O Kiddush é uma coisa decorada, que usa aqui, como em qualquer lugar do mundo, é do jeitinho que está escrito, pega um copo de vinho, toma, faz aquela reza, eles chamam de reza, toma um golinho e depois passa a mesma taça de um para o outro, de um para o outro, a mesa inteira. É assim que é feito. Qual o sentido? Nem eles sabem. Tá, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar disso. Tá? Qual é o costume básico do Pesach? Comer pão ácido.
Eu vou repetir 3 vezes. Não, tem que repetir um monte de vezes para vocês lembrarem. Comer pão ázimo. Comer pão ázimo. E com isso fazer o quê? Limpa toda a casa, de todo o resto, todo o resquício de farinha, de fermento, de qualquer lugar. Eles pegam, lavam pegam um balde de água, jogam em cima das paredes, dentro da cozinha, dentro da sala, dentro dos quartos. Não pode perder. Nossa, eles vão achar que é um pecado. Se eles encontrarem um grãozinho de pão, eles vão sofrer por meses, vão achar que fizeram um pecado assim. E tanto é que muitos deles eles contratam pessoas, rabinos, né? Para pegar e fazer, sabe o que, uma limpeza? Pegar, tirar tudo que tem na cozinha e botar fogo nas ruas. Isso é usado lá em Israel, até hoje. Tá? Muito bem, quero trazer para vocês a fonte disso daqui, né? Certo? É, Deuteronômio, ele fala, nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pão ázimos, porque apressadamente saísse da terra. Porque existe uma passagem, vou mostrar para vocês daqui a pouco também, que fala assim, quando você sair, sai. Quando chegar a hora, você coma com pressa e esteja já com a roupa vestida no corpo, porque não vai dar tempo. Quando eu chamar assim, você tem que vir. Então, não deu tempo, de acordo com esse versículo, não deu tempo de que o pão se fermentasse. A saída do pessoal, os judeus, a gente falou, tão, não deu tempo de levedar o pão. E eles levam isso muito a sério, tanto é que eles falam disso na Páscoa inteira. O Haggadah de Pensa, como eu expliquei lá no domingo, é um livro de 200 páginas, você lê, tudo, todo mundo lê igual. Aqui tem algumas fotos que eu trouxe para vocês, que é assim, ó, dá uma olhada comigo. Essa foto aqui é como eles limpam dentro de casa, tá vendo? Um está aqui em cima do armário, outro está aqui do lado, o filho daqui, esse aqui está olhando para ver como é que faz. Eles vão ensinando as crianças desde pequenos. E estão lavando com água, com vinagre, com, como é que chama? Cândida, eu não sei muito bem de limpeza, mas limpam tudo. E como é que fica no mercado, no supermercado lá? Todos, inclusive aqui, se tiver um supermercado judaico, você vai ver que é assim que funciona. Lá muitos supermercados fecham, para começar, né? Outros, para se resguardar, eles colocam uma toalha aqui, sei lá, isso aqui é um plástico, né? Para cobrir todas as prateleiras que podem ter algum tipo de hametz. Hametz, desculpa. Hametz é o contrário de kasher. Kasher na Páscoa quer dizer não tem fermento. E Hametz tem fermento. Tá? Ok, vamos falar da Keará. Keará, isso aqui é uma Keará. Keará é esse prato, e tem esses pedacinhos de coisinhas de cada uma, e essa maçã, certo? Eu trouxe para vocês lá no domingo um prato cheio de coisinhas, né, de amostradinhas, e expliquei por cima o que cada um. Também quero deixar claro que a explicação disso que eu trouxe aqui para vocês até por escrito, tirei da internet, ela representa o que os sefaradim usam. Sabe, por exemplo, cada resposta que você tem aqui explica como é o sefaradi pensa, né? Os ashkenazim às vezes pensam diferente, e também não sei porque eu sou sefaradi, tá? Muito bem. Betzá, por exemplo, quer dizer ovo. Esse ovo aqui é betzá. O ovo cozido, chamuscado, nos recorda o sacrifício de Hagigah, que era oferecido. Hagigah é festa. Hag é festa. Que era oferecido nessa data no templo sagrado em Jerusalém, certo? É claro que era oferecido por sacrifício. Então, tudo era uma coisa de dores aqui, né? Zeroa, etc, etc, etc. Está tudo escrito aqui. Por favor, vocês leiam e levam em conta. Olha, então tem a matzá, olha que importante. A matzá, que é o pão, é ázimo, e tem uma taça de vinho que eu coloquei aqui para vocês. As nossas copinhas que a gente faz a Santa Ceia, e também aquele pedacinho lá é de matzá, é de pão ázimo, tá bom? Ótimo, vamos continuar. Se tiver alguma pergunta, por favor, anota, você me manda. A gente falou também sobre o nome de Jesus. Primeiro, eu queria falar com vocês o que é nomes, né? Nomes em hebraico. Nomes em hebraico é assim, todo nome em hebraico, eu tenho um nome judeu, tenho um nome hebraico, Nissim. Nissim quer dizer milagres. Nes, em hebraico, é milagre. Nissim quer dizer milagres, tá? Meu nome. Pastor João, Yohanan. Hanan é de coração. Então, foi dado de coração. Ele tem um neto também, né, que chama Caleb.
Caleb em hebraico quer dizer kol lev. Kol é tudo, é todo, lev é coração. Ele é todo o coração. Tu sabe uma pessoa que tem um coração grande. E assim a gente vai ver vários, tá bom? Mas na ideia é falar sobre o fato de Jesus. Jesus, em hebraico, é Yeshua. Yeshua, tá vendo aqui? Yeshua. Salvador em hebraico é Yeshua. O que muda aqui? Ó? Ó, aqui está em hebraico, aqui também. Olha o que que muda. Só essa finalzinha, a última letrinha que também não diz nada. Yeshua. Salvar é Lehoshia. Também é a mesma palavra, gente. Salvar. Salvação é Yeshua, salvação. Mesma coisa, Yeshua, salvação. Salvador é Moshia. Moshia. Agora, se eu quiser chamar alguém para salvar a vida de um menino que está caindo, está se afogando na piscina, chama quem? Aqui na Bíblia chama Salvador. Salva vidas, né? Que chama. Lá não existe salvar. Salvar é só Jesus. Eu falei isso para você no domingo. Salvar é só Jesus. Lá você fala Motzil. Motzil Hayim, quer dizer salva-vidas. Isso aqui, você pega no Google isso aqui. Salva-vidas é Motzil Hayim. Então, a palavra Moshia é só para Jesus. Como é que chama a criança que viria uma virgem que vai conceber? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e esse será chamado por Emanuel. Emanuel é o nome que fala assim, Imanu, conosco, ele, Elohim. Imanu, conosco Deus. Deus conosco. Por isso que é falado aqui no próprio versículo, que é Deus conosco. Puxa vida, até isso está escrito que Deus é Deus, então. Jesus é Deus, então. Tá. Bonito, né? Realmente é uma revelação maravilhosa. Referências bíblicas para pessoas, né, para a Páscoa judaica. Vamos ver? Vamos ler juntos? Eu vou ler só as partes que estão grifadas aqui, porque para não ficar muito longo, mas você vai ficar com tudo isso à sua disposição. Você pode ler, tá? Então, aqui diz o seguinte: fala para o povo de Israel, para cada um, para si fazer um cordeiro, né? Segundo o número de pessoas que tem na casa dele, um por família, mas se a família for muito pequena, faça com o vizinho, porque não pode sobrar nada para o dia seguinte, etc, etc, você já sabe disso, né? Será, terá que ser sem mácula, macho de um ano, o qual tomareis das abelhas ou das cabras, viu? E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento de congregação de Israel sacrificará à tarde. Então, vocês vão sacrificar ele à tarde. E vocês sacrificando ele, vocês vão tomar o sangue dele, tomarão do sangue, e vocês vão pôr o sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que vocês forem comer. Pensa, vocês vão comer. Normalmente o pessoal fica sentado a noite inteira, sentado com a família, rezando e comendo. É ali que vocês vão colocar. Porque naquela noite, vocês vão começar a comer com pães ázimos, etc., e nada dele deixareis até amanhã. Assim, pois, o comer, os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos, olha só aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Assim, pois, os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e eu comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito aquela noite, essa noite. E ferirei todo o primogênito da terra do Egito, disse os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Olha só, aqui deixa claro que a gente tem que usar esse símbolo. Aquele sangue vos será por sinal. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E aí ele recomenda, no primeiro dia vocês vão tirar todo o fermento das vossas casas, as vossas casas, as vossas casas, guardem-se vossas casas, que é onde que a gente vai falar melhor. Porque qualquer um que comer pão levedado desde o primeiro dia até aquela alma será cortada disso, para comer um pão. Puxa,
Deve ser sério o negócio. Então, repito. Lembra, vossas casas. E ao primeiro dia haverá convocação, etc. Porque naquele mesmo dia tirei, por que a gente faz? Naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardaram esse dia nas vossas gerações por estatutos perpétuos para sempre, né? E aí já chamou Moisés a todos e falou, papapá, tudo que Deus falou. E quando vossos filhos os disserem, que culto é este? Vocês vão dizer a eles: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou a nossa casa. Então o povo inclinou-se e adorou. De novo, presta atenção. Olha o sentido da Páscoa, presta atenção. Quando vossos filhos vão perguntar: o que é isso? Vocês vão dizer para ele: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Claro que aí, nesse momento, o povo se inclinou e adorou. Passou um tempo, vocês entenderam tudo isso que eu falei? Vocês concordam ou não concordam? Nós vamos ver melhor agora. Jesus veio, numa hora, quando ele veio aqui, aliás, Jesus veio para aqui, para colocar a lei nos nossos corações. Vocês sabem disso, né? Não vou falar sobre isso, mas vocês podem olhar, escreve no Google. Jesus veio colocar as leis nos nossos corações. Vocês vão ver lá que vai aparecer. Ele diz assim, Jesus, entregue Satanás para a destruição da carne. Da carne. Carne é essa. Para que o espírito seja salvo. Gente, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Carne, entregue para Satanás para a destruição da carne. Para que o espírito seja salvo. Não sabei que um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa? Limpar-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. É aquilo que fala lá em cima? Você julga. E sim, assim estáis sem fermento. Assim como vocês estão agora, sem fermento, está falando com os discípulos que estavam sem fermento. O que é sem fermento? O que faz o fermento? Leveda a massa, e cresce a massa. O que faz o fermento espiritual? Faz a gente achar de que a gente é alguma coisa, né? Quando a gente usa, eu sou bom nisso, eu sei, eu tenho diploma, eu tenho dinheiro, eu ganhei, meu salário, você sabe o que você está falando? Isso incha. Então Jesus fala, assim como vocês estão sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isto, por isso, passamos a festa, sabe como? Não com fermento velho, nem com fermento da maldade. Então, não é pão, né? Não é farinha. Não é, como é que chama? Não é fermento, né? Aqui fala da maldade. Não passamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem com fermento da malícia, mas com os ázimos limpos da sinceridade e da verdade. Ázimos é sem fermento. Da sinceridade e da verdade. É esse o sentido da Páscoa, gente. Jesus veio falar para a gente, vocês não entenderam. Esse é o sentido da Páscoa. Conseguiram entender agora? Então, aqui não havia um entendimento muito claro. Acho que não adianta voltar, vocês entenderam, né? Tá. Se alguém tiver uma dúvida, por favor, falar comigo, tá bom? Jesus, gente, queria falar para vocês mais uma coisa. Jesus, ele é citado na Bíblia desde a primeira letra, já mostrei para vocês na semana passada, no domingo. A Bíblia começa com a letra Bet e termina com a letra Aleph. Bereshit, letra Bet, e Aleph, Amen. É, com a letra Nun, desculpa. Aqui eu coloquei Aleph errado. Letra Nun, certo? Bet e Nun, certo? Aqui está errado, Aleph, tá? Desculpa, gente. Corrija. Filho em hebraico, então, é Ben. Sabia que é Ben? Ben é B, Bet e Nun.
A primeira letra do alfabeto não, da Bíblia, e a última letra da Bíblia, que está em é filho. Aqui, ó. No princípio criou Deus Bereshit, Bet. Em Apocalipse, a graça do nosso Senhor seja com todos vós. Amém. Beit Nun. Isso quer dizer Ben. Ben quer dizer filho. A Bíblia, desde a primeira letra até a última letra, fala do filho. Do filho. Isso é código. Toda a Bíblia tem código, gente. A Bíblia hebraica, a Bíblia de Jesus, toda codificada. Muito bem. Referências bíblicas sobre isso que eu acabei de falar. No princípio era aquele que é a palavra. Princípio é Bereshit, né? Então, no Bereshit era aquele que é a palavra. Quem era Bereshit aqui? Ele estava com Deus. Ele era Deus, não? Então, esse Bereshit aqui, quando fala de ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio, no Bereshit. E todas as coisas que foram feitas por intermédio dele só foram feitas para ele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Ele era a luz. Luz. Luz, não é eletropaulo. Luz dos homens. Luz é vida. Então, Jesus convoca a gente nessa Páscoa, né? Nos relembrando de que ele está em toda a Bíblia. Quem tem ouvidos que ouçam, o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida. Que está onde? Onde está a árvore da vida? Está no meio do paraíso de Deus. Deus está no paraíso. Ele está nos esperando lá. Aquele que vencer, isso que eu acabei de falar para vocês, todo, Deus vai dar para ele de comer da árvore da vida. Que está onde? No paraíso. No paraíso de Deus. Esse é seu desejo? Então fique sabendo de que Jesus já pagou por você. Jesus já pagou por mim. E Jesus já pagou por nós. A Ele nós temos que dar só gratidão. Gratidão, 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 gratidão eterna. E falando em códigos, eu queria mostrar para vocês mais uma curiosidade. Curiosidade da gemática. Sabe o que é gemática, né? Não existe algarismo no hebraico. Cada letra representa um número que nem é romano, né? X é 10 no algarismo romanos, né? Mas hebraico é assim, cada letra é um. Aleph, letra Aleph, a primeira letra é um, Bet é 2, assim por diante, né? Então, exemplo, vamos pegar um exemplo da gemática. Palavra errad, que é um, que veio pretende definir que Eva foi feita de Adão e formando os dois formaram um. Essa palavra errad em hebraico, ela equivale ao número 13. Se somar as letras, vai dar 13. Guarda aí, 13. 13, 13, 10, 11, 12, 13. Para que todos sejam um, olha o que fala, Jesus fala, para que todos sejam um, como tu, Pai, é comigo e eu contigo. Jesus é um com o Pai e ele comigo. Certo? Agora vamos ver mais códigos em cima desse mesmo assunto. Jesus era um. Quantos discípulos? 12. 12 mais um? 13. De novo, 13, 10, 11, 12, 13. Ahavá, a palavra ahavá em hebraico é amor. 13 é a palavra hebraica também que diz ahavá. Ahavá é igual ao número 13. 1 Coríntios fala inteiramente só de amor, 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 amor. Tem 7 vezes amor. Está onde? Esse é o único parágrafo que fala só de amor. Ó, ainda que parassem as línguas dos homens, vocês conhecem? Se não tivesse amor, nada seria. Se não tivesse amor, nada seria. Se não tivesse amor, não tudo, se não tivesse amor, não seria, não seria, não seria. Está onde isso? Está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, que parágrafo? 13. 13, 10, 11, 12, 13. 13, fala de amor o tempo todo.
O amor, portanto, está vinculado a que nós temos que ser um. Todos temos que ser. Quando a gente ama, a gente se torna um. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente, quero que você observe também, em 1 Coríntios 13, são só 13 versículos. 13 versículos também. 13, 10, 11, 12, 13. Códigos da Bíblia, que a gente não enxerga. A gente só tem que ter o trabalho, tem que ter o prazer de ver. Porque quando você descobre esse tipo de coisa, eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo, vocês devem estar assim, nossa, olha isso, puxa vida, que maravilha, que puxa vida, que é uma sensação maravilhosa. Tá? Só falta a gente dizer que Deus amou o mundo tanto, tanto, tanto que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. É isso que eu tinha que falar com vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e a tua casa. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Aqui está mais uma vez a sua palavra. Da forma como o Senhor me passou, eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Eu espero ter cumprido exatamente o que o Senhor me pediu, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Obrigado por tomar conta dos pastores, da igreja, dos presbíteros, dos líderes, todos, Senhor. Os meus filhos, a minha família, os meus netos, os meus bisnetos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e tua casa. Amém.